vamos ter o nosso primeiro estudo, a nossa mensagem com o pastor Marcos Perim. Por favor, Marcos, venha. Pastor Marcos Perim é pastor da Igreja Batista Regular da Pituba, Salvador, Bahia, né? E ele é meio anfitrião da gente também, né? Mais ou menos, né? E ele aceitou trazer a mensagem hoje à noite. Obrigado, pastor. Deus abençoe você na difusão da mensagem. Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Deus abençoe a vocês. São tantas vezes que recebo convite para pregar em ocasiões como essas, de expressão dentro do nosso grupo, mas as poucas vezes que eu recebo, eu sempre começo a orar a Deus, pedindo que, dentre as muitas coisas que Deus dê, além de capacidade, poder do Espírito Santo para pregar, eu também peço que Deus me dê calma, para eu não ficar nervoso. Então eu vim orando por isso, e Deus não atendeu a minha oração, somente depois que o pastor Paulo ligou para mim, faltando 300 quilômetros para chegar aqui, pedindo para eu pregar hoje à noite. Mas pode ser que Deus dê calma daqui para o final. Amém. Prazer, irmãos, estar com vocês. Cumprimento todos vocês. Uma grande alegria poder trazer algo da palavra do Senhor e compartilhar com vocês a verdade de Deus na Escritura. Chego aqui com temor e tremor na presença de vocês, dependendo única e exclusivamente do Espírito Santo para comunicar a mensagem de Deus. Então vamos orar ao Senhor e vamos pedir isso. Deus, nós estamos reunidos, Pai, na Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos a Ti, Senhor, porque nós necessitamos de Ti. É só o Senhor que pode dar sentido a cada uma das nossas realizações. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua graça para ler as Escrituras com a mente de Cristo. Nós precisamos da Tua graça para que o conhecimento da Tua palavra produza vida e transformação em nós. E essa noite, Deus, nós clamamos por isso. Nós clamamos para que cada versículo, cada verdade sejam conduzidas ao nosso coração pelo Espírito Santo. Que Ele seja o grande professor e mestre das nossas almas essa noite. Que Ele produza fruto, transformação, apreciação por Ti, amor pelo Senhor, despertamento espiritual, desejo pelo Senhor. Pedimos que o Senhor opere isso, Pai. Certamente nós vamos glorificar o Teu nome. Clamamos ainda que o Senhor nos ajude a termos uma mente pronta, que o Senhor nos livre das distrações, do próprio cansaço físico, e faça, Senhor, da nossa alma um campo pronto para receber a santa semente. Clamo também, ó Deus, por mim, que o Senhor me conceda clareza e sobretudo que o Senhor me conceda poder do Espírito Santo para comunicar a Tua palavra com eficácia. Pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a cidade de Jerusalém era o local mais improvável do mundo para o surgimento da Igreja de Deus. No entanto, foi ali que a igreja cristã se irradiou e se espalhou pelo mundo inteiro. Jerusalém era o centro do judaísmo do primeiro século. E essa mesma Jerusalém rejeitou o Senhor Jesus Cristo e o entregou para ser crucificado sob a autoridade romana. E aquela população toda gritou: crucificam, crucificam. No entanto, foi no meio daquelas pessoas que o Senhor levantou um grande movimento que acabou transformando a história da humanidade. Alguns séculos depois, o próprio Império Romano, para o bem ou para o mal, vocês que me digam, teve que se curvar diante da mensagem do Evangelho e do cristianismo. O meu objetivo essa noite é olhar com vocês um pouco o livro de Atos. O livro de Atos, meus irmãos, ele tem vários relatórios sobre crescimento de igreja.
Esses relatórios são breves e eles refletem o interesse de Lucas em registrar a expansão da igreja e o seu estado em que se encontrava no momento desse crescimento. Lucas nos dá números, ele fala de multidões que são agregadas ao povo de Deus. Então, o livro de Atos, ele faz registros de relatórios de crescimento de igreja. Esses registros são breves, no entanto, eles refletem, eles estão, na verdade, conectados a certos eventos chaves. Então, o meu objetivo essa noite é tentar dar um panorama no livro de Atos, em que nós vamos nos concentrar nos versículos em que Lucas dá esses relatórios de crescimento de igreja, mas não faremos apenas isso. Iremos olhar os eventos que estão conectados a esses relatórios de crescimento de igreja. Alguns estudiosos desse livro de Atos, eles têm falado dessa conexão, em que Lucas apresenta números, mas esses números estão ligados a eventos, e esses eventos são os eventos utilizados por Deus para o crescimento da sua igreja. Então nosso objetivo essa noite é olhar esses relatórios e os eventos que estão conectados a eles, se o Senhor assim nos permitir. No entanto, quando a gente vai olhar o livro de Atos, acho que é necessário a gente pelo menos fazer duas observações, ou pelo menos dois cuidados que precisamos ter quando olhamos esse livro. O primeiro é que nós precisamos estar conscientes de que o livro de Atos é um livro histórico, é um livro que trata a transição da antiga aliança ou do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É um livro que fala a respeito de como o Evangelho sai do povo de Israel e se internacionaliza, e os apóstolos foram os agentes de Deus que supervisionaram essa transição. Então, muitos dos eventos que nós veremos aqui, eles não estão mais presentes na igreja hoje, por nós vivermos numa época em que os fundamentos já foram postos. Então, seria nesse sentido um erro tomar o livro de Atos e tentar importar todos os seus eventos para a igreja de Cristo nos nossos dias. No entanto, e essa é a segunda observação, o livro de Atos, embora seja histórico, ele não deixa de ser um livro teológico também. Lucas escolheu certos eventos para marcar a promessa que o Senhor Jesus Cristo fez em Atos 1:8, que a igreja iria se expandir. Houveram muitos acontecimentos que não foram registrados por Lucas. Lucas fez uma seleção. Lucas escolheu histórias. Lucas deu preferência a certos apóstolos em detrimento a outros. Alguns, inclusive, o Lucas nem sequer os citou. Isso nos faz perceber que Lucas tinha uma intencionalidade teológica. Ele queria mostrar e dar uma ênfase especial naqueles apóstolos que estavam por trás e que Deus utilizou para que a igreja crescesse por meio do ministério deles. Portanto, a minha palavra aqui inicial é para dizer isso aos irmãos, que de um lado nós temos consciência desse caráter histórico do livro de Atos, mas também nós não queremos desprezar o seu caráter teológico, e que por conta disso a gente pode abrir esse livro, ler esse livro e extrair princípios que são preciosos e que podem sim orientar o crescimento da igreja nos nossos dias. Os irmãos têm um esboço que nós propusemos aí. É um esboço homilético, você deve ter percebido. Na verdade é um esboço exegético, não homilético. Eu fiz isso por uma intencionalidade na construção. Então os irmãos que desejarem podem preencher os espaços aí. E nós vamos, cada ponto é um relatório de Lucas. Nós vamos ler o relatório dele e depois vamos conectar ao evento que vem anteriormente, e daí a gente extrai um princípio para o crescimento da igreja. Então quero conduzi-los a Atos capítulo 2, versículo 41. Esse aqui seria o primeiro relatório que Lucas apresenta do crescimento da igreja primitiva. Atos 2, verso 41, a palavra de Deus declara assim: Então os que aceitaram a palavra foram batizados,
havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então esse é o primeiro relatório. Lucas ele destaca no capítulo 2 que o Senhor fez a igreja crescer poderosamente. A igreja começou com 3.000 membros. E aqui nós temos esse relatório de Lucas conectado a um evento anterior, que é o Pentecoste, é o derramamento do Espírito Santo. Pedro prega uma mensagem muito poderosa, e nessa mensagem ele está cheio do Espírito Santo, ele proclama a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele demonstra como a ressurreição do Senhor Jesus explica passagens do Antigo Testamento, ao mesmo tempo em que ele declara que o Pentecostes inaugura os últimos dias, e por fim ele confronta a multidão, dizendo que eles haviam rejeitado o Senhor Jesus Cristo, o autor da vida. E a multidão então reage daquela forma que vocês conhecem muito bem, perguntando o que é que nós devemos fazer. Eles estavam com o coração muito apertado nessa ocasião, e Pedro os orienta a se arrependerem, crerem no Senhor Jesus, serem batizados no nome dele, e assim receber o dom do Espírito Santo. E em seguida nós temos o relatório. Naquele dia 3.000 pessoas entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós percebemos aqui um princípio de imediato, é que o crescimento da igreja, ele está conectado com a pregação fiel da palavra de Deus, a pregação fiel das Escrituras no poder do Espírito Santo. E essa não é apenas uma mensagem do capítulo 2, versículo 42, é uma mensagem que nós encontramos ao longo do livro de Atos. O crescimento saudável da igreja sendo conectado com a pregação fiel da palavra de Deus. Então Lucas ele coloca esse relatório, o crescimento da igreja, ele está associado à pregação da palavra, a pregação bíblica, a pregação cristocêntrica, a pregação feita no poder do Espírito Santo. E aqui, irmãos, nós temos um princípio teológico que orienta a igreja nos dias de hoje. Deus sempre utilizará essa mesma ferramenta para o crescimento da sua igreja nos dias de hoje. Deus continua utilizando essa ferramenta para atrair pessoas para si, quando Ele levanta homens vocacionados por eles, cheios do Espírito Santo, e que pregam a palavra de Deus com fidelidade, com sabedoria. Essas pessoas são usadas por Deus para o crescimento da igreja. Algumas vezes Deus faz isso de uma forma grandiosa, através de um grande despertamento espiritual, trazendo multidões para dentro da igreja, como aconteceu aqui. Outras vezes o Senhor não faz isso, outras vezes o processo é lento, às vezes pouca gente, mas o fato, meus irmãos, é que a persistência em expor a Bíblia, pregando Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, sempre trará resultado, sempre trará crescimento à igreja de Deus. E esse é o primeiro princípio que eu quero destacar para vocês aqui no livro de Atos. Vamos ao segundo deles. Agora no capítulo 2, versículo 47, aqui nós temos o segundo relatório de Lucas, onde ele diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, depois de falar que a igreja cresceu para um número de 3.000 pessoas, Lucas agora acrescenta que esse crescimento era um crescimento diário. Todos os dias pessoas estavam se convertendo. E o nosso ponto aqui é dizer, qual é o evento que se conecta a esse relatório do crescimento da igreja? Primeiro, nós já vimos a pregação de Pedro, mas eu destaco de um modo especial o versículo 42 do capítulo 2, onde ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E o Lucas continua com o seu relatório. Então, meus irmãos, aqui a conexão
é o registro de vida sobre a maneira como os nossos irmãos viviam. Aqui é uma conexão muito óbvia. A igreja de Deus cresce quando o povo dele vive uma vida cristã comum. Nós temos aqui o exemplo: judeus que viviam na cidade de Jerusalém, judeus que haviam vindo de outras partes do império para a época do Pentecostes, alguns judeus que se você fosse estudar as raízes históricas da época, eles eram até meio que rivais. Os judeus de Jerusalém se sentiam judeus mais importantes do que os outros que viviam fora daquela região onde havia a maior concentração judaica. E aqui o texto diz que essas pessoas vieram para um Pentecostes, elas creram no Senhor Jesus Cristo, e como elas viviam? Elas tinham tudo em comum. Elas viviam uma relação de unidade, de amor, de compaixão, de louvor. Eles perseveravam na oração, eles estavam sempre juntos. Sinais e prodígios feitos pelos apóstolos. E qual era o resultado de todo esse ambiente? Crescimento da igreja. Uma comunidade assim, meus irmãos, é uma comunidade que nunca passa despercebida. Então aqui nós temos o segundo princípio, é que o crescimento da igreja, ele está relacionado ao modo como a comunidade cristã vive. Quando a comunidade cristã é aquilo que Deus deseja que ela seja, quando ela cumpre o seu papel. Então quando nós encontramos uma comunidade cristã que vive desse jeito, Deus acrescenta pessoas à igreja. Esse é o segundo relatório de Lucas. Vamos ao terceiro, capítulo 4 agora, versículo 4. Capítulo 4, verso 4 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então aqui Lucas ele tem uma preocupação em registrar numericamente o crescimento. Vocês viram que Lucas apresenta um número arredondado, quase 5.000. Outra questão também, que ele fala apenas de homens se convertendo. Então provavelmente o número aqui era muito maior, considerando que mulheres também já haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo. Qual é, irmãos, o evento que está conectado a esse relatório? Vocês sabem bem a história: a cura do aleijado na porta do templo. Pedro e João entrando no templo, o aleijado lá pedindo esmola, Pedro dizendo: eu não tenho nada para oferecer para você financeiramente, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, no nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem se levanta, entra no templo, feliz da vida. Imediatamente uma pequena multidão cerca Pedro, e o apóstolo prega a palavra de Deus. A liderança judaica fica muito ofendida com essa situação, confronta os apóstolos, dizendo que eles não deveriam pregar no nome de Jesus, e Pedro se impõe, afirmando que ele não poderia ficar calado diante de tudo que ele viu, do que ele ouviu, e que aqueles judeus que estavam agora assediando eles eram os grandes responsáveis pela morte do Senhor Jesus Cristo. Pedro e João são presos, e aí Lucas diz: os que ouviram, creram, e o número subiu para quase 5.000. Então aqui, meus irmãos, nós temos mais um elemento ao lado da pregação da palavra, que Lucas faz questão de registrar: a atitude dos apóstolos em enfrentar a oposição, a disposição dos apóstolos em morrer por Jesus. Creio, meus irmãos, que Lucas nos apresenta aqui mais um princípio para o crescimento extraordinário da igreja: a disposição dos discípulos de viver o evangelho, mesmo que isso lhes custasse a vida. Esse é o princípio. E eu tenho certeza que se nós e as nossas igrejas vivêssemos esse mesmo evangelho com todas as suas dimensões, dispostos a ir à prisão, dispostos a sofrer vergonha pública, dispostos a sofrer até a morte, certamente a nossa pregação, o nosso evangelismo, a nossa comunidade iria impactar o mundo, como aconteceu com eles no primeiro século. O mundo olharia para nós de uma forma diferente.
Mas vocês hão de concordar comigo que não é assim que está acontecendo. O mundo olha para nós e nos vê muito tranquilos. O mundo olha para nós e nos vê como um grupo de pessoas que não tem disposição em sofrer sequer uma hostilidade por causa do nome de Jesus. No trabalho, na escola, na faculdade, entre os familiares, o povo de Deus, de modo geral, tem sido acovardado, tem se acovardado em assumir uma posição por Cristo Jesus. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos claramente que a disposição para o martírio, ele está associado ao crescimento da igreja. Mais para frente, o teólogo ocidental Tertuliano, ele ia confirmar isso que Lucas está dizendo, naquela frase célebre dele: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Vamos ao próximo relatório, capítulo 4, verso 32. Por favor, não durmam, viu? Fiquem aí mais um pouco. Eu sei que se alguém dormir, eu vou ter a desculpa de dizer que é o cansaço da viagem. Capítulo 4, verso 32, temos aqui o próximo relatório. Diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Lucas agora parou de enumerar. Ele usa o termo multidão. Multidão, parece que ele não consegue mais contar quantas pessoas já foram agregadas à igreja de Cristo. E o evento, meus irmãos, que está conectado a esse relatório, foi a prisão do apóstolo Pedro e do apóstolo João. Eles foram ameaçados, depois eles foram soltos. Eles vão ao encontro dos irmãos, a igreja, e a igreja estava ali em oração. É uma oração lindíssima. Verso 23 do capítulo 4. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E ele continua orando, e no verso 29, nós temos um dos pontos altos dessa oração. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E o resultado da oração, verso 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles fazem aqui, irmãos, uma espécie de uma oração imprecatória sobre os seus perseguidores. E um dos elementos que mais me chama a atenção nessa oração é que eles não pedem por libertação, eles não pedem para que Deus alivie o peso da perseguição, eles pedem por coragem. Eles pedem coragem para continuar pregando a palavra de Deus, ao mesmo tempo em que Deus continuasse visitando eles com sinais e prodígios. E Deus respondeu. Deus lhes deu o poder do Espírito Santo e fez milagres poderosos naquele momento. Então acho que a conexão aqui fica muito óbvia. O crescimento da igreja está associado à oração que clama por coragem, a oração que clama por disposição em pregar o Evangelho em qualquer circunstância. E esse tipo de consagração a Deus, em que nós derramamos o nosso coração e pedimos poder de Deus para pregar o Evangelho, ele está relacionado a essa multidão que Pedro faz questão de enumerar em seguida.
Então o princípio é óbvio: a igreja cresce quando ora, a igreja cresce quando clama por poder do Espírito Santo e coragem para anunciar a pessoa do Senhor Jesus. Vamos ao próximo, agora capítulo 5, verso 14, é o quinto relatório. Ele diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Ele diz: crescia mais e mais. Definitivamente Lucas perdeu aqui as contas. Agora ele está falando de progressão geométrica, e é significativo que ele inclui mulheres nesse relatório. É o primeiro relatório que nós temos que inclui as mulheres. Para aqueles que gostam de dizer que a Bíblia era machista, numa época em que as mulheres sequer eram nomeadas para nada, está aqui o relatório de Lucas, incluindo as irmãs. E qual é o evento que antecede a esse relatório? O caso de Ananias e Safira, que eu tenho certeza que todos conhecem muito bem. A igreja cristã como uma comunidade de amor, em que as pessoas vendiam os seus bens para ajudar os necessitados, e o Ananias, profundamente mal orientado, ao ver o exemplo do José que vendeu os seus bens e deu tudo para a igreja, ele resolve vender uma propriedade e mentir ao Espírito Santo. E tudo isso acontece dentro do ambiente da igreja. Aqui nós temos uma espécie de um culto aterrorizante. Um homem morrendo no meio da igreja. Nós descobrimos aqui que tem um ministério de jovens muito poderoso na igreja primitiva. Era o ministério de carregar os defuntos que eram mortos na hora do culto, os jovens que faziam esse trabalho. E aqui, irmãos, nós temos algo terrível acontecendo. É impressionante, irmãos, ler isso aqui e perceber que Pedro não queria que a igreja crescesse a qualquer custo. Eu fico imaginando o Ananias em uma das nossas igrejas, dando uma oferta generosíssima, e nós pastores profundamente impressionados por aquilo, dizendo: olha, Deus te abençoe, final do ano tem eleição para diácono. Mas Pedro não se impressionava com essas coisas. Safira chegou, recebeu o mesmo tratamento, e essa disciplina espiritual produziu um efeito poderoso na igreja e fora da igreja. Verso 11 destaca isso: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desse acontecimento. Então não foi apenas dentro da igreja que trouxe tremor e temor, foi fora da igreja. E Pedro não tinha muita preocupação com isso, e Lucas faz questão de mostrar que isso está ligado ao relatório da multidão. Então aqui, irmãos, o princípio salta aos nossos olhos. A igreja que disciplina os seus membros, a igreja que toma posições firmes, bíblicas, contra o pecado, ela pode até ter o seu rol de membros diminuído durante um tempo, mas ela cresce depois. Nós aprendemos isso. O crescimento da igreja, ele está relacionado à santidade da comunidade. Quando o povo de Deus reunido vive uma vida santa, e muitos nós pastores, nós pecamos nesse ponto. No afã de ver a igreja crescendo, acabamos fazendo vista grossa ao pecado, especialmente quando o pecado está presente em famílias de influência, famílias de pessoas importantes, famílias que são responsáveis por sustentar a igreja. Às vezes, por medo de perder dizimista na igreja, nós fazemos vista grossa ao pecado. Pedro faz o oposto disso. O texto diz que as pessoas de fora ficaram com medo da igreja, mas foi esse ambiente de temor que fez a igreja crescer. Eu imagino aquelas pessoas olhando a igreja e dizendo: aqui é um local em que Deus é levado a sério, aqui é um local em que as pessoas de fato querem viver uma vida diferente, e eu quero ser parte dessa comunidade. Sexto relatório:
Agora no capítulo 6, verso 7. Capítulo 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então ele diz: crescia a palavra de Deus, multiplicava o número de discípulos. Percebe novamente aquele mesmo padrão que nós falamos no início: pregação da palavra, crescimento da igreja andando juntas. O que tem de singular nesse relatório é que Pedro acrescenta a conversão dos sacerdotes. Então aquela mesma liderança que perseguiu e matou o Senhor Jesus Cristo, agora estava se convertendo a Ele. O evento que antecede isso aqui é o estabelecimento do diaconato. Lucas, ele registra um problema que estava acontecendo na igreja primitiva, um problema de murmuração. Aqui nós temos o primeiro caso de murmuração da igreja, registrado por Lucas. E murmuração é um problema sério para toda a igreja. Entristece o Espírito Santo e ameaça o crescimento do povo de Deus. Os apóstolos aqui faziam meio que uma função de tesoureiro, e as viúvas, aquelas que vieram para o Pentecostes, se converteram e haviam permanecido em Jerusalém, vivendo da caridade da igreja, elas estavam sendo preteridas na hora da distribuição dos recursos, e o resultado foi murmuração. Então aqui nós temos uma resolução. Os apóstolos, eles focaram na prioridade. Os apóstolos resolveram parar e fazer uma espécie de revisão de vocação. Tomaram uma decisão muito sábia, entregaram a homens cheios do Espírito Santo esse trabalho. Os diáconos foram eleitos, o problema foi resolvido, e o resultado, Lucas diz aí no verso 7, a igreja cresceu. Então o princípio, meus irmãos, é que medidas estratégicas corretas, elas são sim utilizadas por Deus para fazer a igreja crescer, ou para impedir que a igreja não pare de crescer. A igreja resolveu seus próprios conflitos internos. A liderança da igreja resolver questões relacionadas ao trabalho interno, prioridade da liderança, decisões sábias, revisão de vocação. Tudo isso são instrumentos que Deus utiliza para o crescimento do seu povo, para abençoar a sua igreja. Vamos agora ao capítulo 9. Capítulo 9, verso 31. Este é o 7º relatório. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então aqui o que tem de singular é que já não é mais Jerusalém, agora nós temos Galiléia e Samaria. Então percebe que Lucas está fazendo questão de registrar o cumprimento das palavras de Jesus de Atos 1:8, que a igreja se espalharia. E ele diz ainda, isso chama a atenção, que a igreja tinha paz. E essa palavra aqui ajuda a gente a compreender o evento anterior. O evento é a história de Saulo de Tarso, um jovem que fez do seu projeto de vida destruir o povo de Deus, destruir a fé cristã. Meus irmãos, nós batistas de modo geral somos muito influenciados pela literatura de perseguição. Nós gostamos de literatura de perseguição, nós somos edificados por ela. Durante a perseguição, coisas maravilhosas, acontecem. Pessoas fracas às vezes assumem posição de liderança e de honrar o Senhor Jesus Cristo, fazer compromissos radicais, pagar com a vida. Mas é interessante que pouco se fala, é que muita gente durante a perseguição renuncia à fé.
Muita gente por medo de morrer, às vezes para livrar um parente de um sofrimento. Essas pessoas abdicaram da fé cristã. Um outro fato que também muitas vezes não é mencionado é que uma perseguição, quando dura muito tempo, ela tende a extinguir a igreja. Se não extingue completamente, mas pelo menos aquele testemunho público da igreja é extinto quando a perseguição se prolonga por muito tempo. Nós temos exemplos na China, nós temos exemplos na Coreia do Norte. Então os líderes são mortos, o testemunho público da igreja acaba. Eu estou falando isso porque eu já li e já ouvi também muitos dizendo que nós deveríamos orar por perseguição, porque uma perseguição ela ia movimentar as pessoas, ia expulsar das igrejas os falsos crentes, e aqueles crentes que estão meio cá, meio lá, iriam se levantar e assumir uma posição de honra, e Deus ia usar esse testemunho para salvar pessoas. Eu não sou nada contra isso em si, mas eu diria que essa não é a melhor oração. Nós não deveríamos clamar por perseguição, nós deveríamos clamar por avivamento, nós deveríamos clamar por despertamento espiritual. Em Atos capítulo 9 é nos dito que Saulo ele assolava a igreja, ele perseguia a igreja, ele matou cristãos, ele forçava cristãos a blasfemar, e um dia ele encontrou com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus derrubou do seu cavalo, do cavalo da sua própria arrogância. E Lucas diz que depois da conversão de Saulo, a igreja tinha paz. Significante isso. Por que a igreja tinha paz? Porque o maior perseguidor da igreja havia se convertido. Meus irmãos, é verdade que em muitos lugares a igreja cresce durante a perseguição, mas é muito melhor quando há paz. É muito melhor quando acontece isso que Lucas diz aqui: a igreja está em paz e no conforto do Espírito Santo ela crescia. Isso aqui é melhor. 1 Timóteo capítulo 2, Paulo vai ressaltar isso, que nós temos que orar para que haja paz, tranquilidade, para a gente pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então esse aqui é mais um fato que Lucas associa ao crescimento da igreja, a conversão de Saulo. E o princípio é bastante óbvio: a igreja cresce quando Deus nos abençoa com circunstâncias que nos permite ter tranquilidade. A igreja cresce, liberdade de expressão, em que nós podemos abrir igrejas, pontos de pregação, fundar escolas, seminários, lugares para treinar os nossos pastores, hospitais. A providência de Deus age dessa maneira também, às vezes punindo os inimigos da igreja, ou às vezes convertendo os inimigos da igreja. Vamos agora ao capítulo 12, e eu gostaria de destacar mais um relatório. Esse aqui é o oposto do que nós acabamos de ler. Capítulo 2, verso 24, diz assim. Capítulo 12, eu disse o quê? 2, foi para ver se vocês estavam acordados. Capítulo 12, verso 24, diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. É legal Lucas dizer, a palavra crescia. Às vezes Lucas usa quase sinonimamente, a igreja crescia com a palavra crescia. A expressão da palavra, o número de pessoas que criam na palavra crescia. Agora vocês perceberam que o verso começa com a conjunção entretanto, e aqui é talvez a conexão mais óbvia que nós temos em toda essa exposição. Entretanto está ligado a quê? Ao juízo de Deus sobre Herodes. Vocês lembram que Herodes perseguia a igreja? Herodes decapitou Tiago, ele prendeu Pedro para ficar bem com os judeus. E enquanto isso a igreja estava em oração.
E aí o Senhor tomou uma providência. Qual foi a providência? Deus mandou o anjo libertar Pedro, e Deus mandou o verme devorar Herodes. E aí o problema está resolvido. Verso 20 diz: ora, havia séria divergência entre os Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém esses, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes vestiu de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, e aí está a conexão, ele morre, entretanto a igreja crescia. O juízo de Deus caindo sobre um homem perverso, o juízo de Deus matando um perseguidor da igreja. E aqui, irmãos, nós temos a conexão, é que enquanto a ira de Deus caía sobre os inimigos da igreja, por outro lado a igreja crescia. Então nós vemos aqui a providência de Deus, às vezes convertendo os inimigos da igreja, como aconteceu com Saulo de Tarso, ou às vezes matando os inimigos da igreja, como aconteceu com Herodes. E Lucas também registra isso como sendo um fator de crescimento do povo de Deus. Vamos ao próximo, capítulo 16. Capítulo 16. Esse aqui, de um modo especial, fala muito ao meu coração. Capítulo 16, versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. O antecedente desse relatório de Lucas é aquela segunda ameaça interna que a igreja experimentou. Essa ameaça interna dizia respeito às bases em que se deveria aceitar os gentios na igreja. Os judeus diziam que os gentios convertidos tinham que continuar adotando a circuncisão, as leis dietéticas, o calendário judaico. Alguns estavam até insistindo, forçando a circuncisão de gentios. E Paulo se opôs a isso, junto com Barnabé, e isso produziu um grande debate. Eles levaram a questão para Jerusalém. Se você observar no capítulo 15, verso 7, dá para você ter uma ideia do clima que isso produziu na igreja. Diz assim: havendo grande debate. Então aqui você percebe um pouco do clima. Havia um potencial de dividir a igreja de Deus, mas louvado seja o Senhor, porque o Espírito Santo conduziu a igreja a um consenso. Eu sei que esse consenso, o mérito dele produz um certo tipo de debate, mas não é meu objetivo entrar nele. Mas o foco principal é que os gentios, eles não deveriam ser submetidos à lei, mas que por amor à convivência, à comunhão com os judeus em um ambiente de maioria judaica, eles deveriam fazer certas concessões, de não consumir carne sufocada e nem o sangue, e em todo tempo se abster da prostituição, por ser um pecado largamente condenado na palavra de Deus e muito ofensivo aos judeus. E o problema foi resolvido, e a decisão foi distribuída entre as igrejas. E no capítulo 15, verso 36, tem algo bem interessante, que diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então Paulo aqui começa mais uma viagem. A ideia é que os problemas foram resolvidos, as questões foram tratadas, e Paulo pode começar a sua viagem novamente. Ele leva consigo Timóteo, e nesse espírito da decisão de Jerusalém, ele circuncida Timóteo, não porque aquilo fosse alguma coisa cristã em si, mas para manter aquele bom ambiente com os cristãos judeus. O objetivo aqui, meus irmãos, era criar um ambiente na convivência das igrejas, em que
as pessoas não vivessem sendo ofendidas ou ofendendo por questões não essenciais. Isso trouxe paz à igreja. Eles resolveram seus conflitos. Eles pararam de brigar por aquilo que não era essencial. Meus irmãos, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas nós gastamos muito tempo brigando por coisas que não são essenciais. Gastamos muito tempo, energia, dinheiro, produção de literatura, reuniões infindáveis, congressos. Às vezes as pessoas nos vendo brigando em rede social, intrigados, cheios de ira, destruindo a comunhão cristã. Um povo, irmãos, dividido dessa maneira, é impossível que cresça como deveria crescer. Então o princípio aqui é que o crescimento, ele está associado à resolução das diferenças. Isso pacificou a igreja. Pastor Paulo, antes de me passar a palavra, levantou essa questão: por que nós não crescemos? Será que esse seria um dos motivos? Eu não sei, mas eu clamo para que o Espírito Santo sonde o nosso coração e mostre se esse é o motivo, e se for, que Ele nos conduza a um verdadeiro arrependimento, para que nós cresçamos na presença do Senhor. Vamos ao último, irmãos, relatório, agora no capítulo 19. Versículo 20. Quem mora numa cidade mística como a cidade de Salvador, a gente lê passagens como essa e a gente fica desejando ver Deus fazer isso aqui lá. Capítulo 19, verso 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vocês sabem que o contexto é a estadia de Paulo em Éfeso. Paulo se encontra primeiramente com aqueles discípulos de João Batista, que estavam ainda conectados à antiga dispensação. Ele prega a palavra, eles se convertem e ele continua seu ministério ali. E nós temos uma conversão em massa de feiticeiros, expulsão de demônios, e aquilo produz um despertamento espiritual poderosíssimo na cidade, ao ponto das pessoas queimarem os seus livros de magia. E o texto diz que o resultado é que a palavra de Deus crescia, enquanto os livros esotéricos eram queimados, o outro livro, o santo livro, a palavra de Deus, crescia. Meus irmãos, eu sinto que, às vezes, temendo abusos, nós vivemos assim quase que incrédulos a respeito da ação sobrenatural de Deus por meio do ministério da igreja. Eu sei, meus irmãos, que aqui se trata da inauguração do evangelho nessa cidade, mediado pela presença apostólica que autenticava a pregação com sinais e maravilhas, todas aquelas coisas que a gente estuda no seminário. Eu estou bem consciente disso, mas isso não deveria, irmãos, nos intimidar para essa possibilidade de Deus fazer coisas tremendas, Deus fazer coisas grandiosas, Deus agir de um jeito que sai um pouco da nossa caixinha teológica. E Deus faz isso normalmente em épocas de grande despertamento espiritual. Nós deveríamos orar e desejar isso, e é possível orar, clamar e desejar isso e continuar sendo batista regular. Deus respondendo orações, conversões em massa, milagres acontecendo. Então o crescimento da igreja está associado a essas coisas. Quando nós nos apegamos demasiadamente a métodos, nós sempre vamos correr o risco de incrustar essa ação do Espírito Santo, realizando o sobrenatural, sem a necessidade de mudar as estruturas da igreja.
mas ele sendo derramado em nossos corações. Meus irmãos, Deus, ele está no controle de todas as coisas. É Ele que faz a sua igreja crescer, é Ele que faz a sua igreja prosperar, é Ele que faz a sua igreja ser poderosa, é Ele que governa os fatos, os acontecimentos para o bem do seu povo, para a sua glória e para que a igreja chegue ao fim que Ele mesmo estabeleceu. E Deus faz isso através de várias maneiras. Deus faz isso através de causas secundárias. Ele nos usa através da pregação da palavra, orações fervorosas e insistentes do seu povo, igrejas que têm vida espiritual saudável, a nossa disposição de renunciar tudo, inclusive a própria vida, o exercício da disciplina da igreja local, quando nós lutamos para manter a igreja pura e pastoreamos com amor e firmeza, seja através de ministros que focam na sua prioridade, pregar a palavra e orar, ou decisões para organizar a igreja, preservar a unidade, manter a paz, o amor, o respeito. A igreja de Deus, meus irmãos, é o resultado de tudo isso. E se em todos esses relatórios eu pudesse colocar uma linha, um fio que liga todos eles, é a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que realiza todas essas coisas. E se nós, irmãos, queremos ver a igreja de Deus crescer, ver a palavra de Deus se espalhando, o nome de Deus sendo honrado na boca das pessoas, nós precisamos urgentemente dobrar os nossos joelhos e começar a clamar a Deus que Ele derrame o seu Espírito, nos faça pessoas cheias do Espírito Santo, frutificando para a glória dEle, vivendo para Ele. É só isso, irmãos, que pode revitalizar a igreja de Deus. Então que Deus nos abençoe, que Ele nos dirija a isso, e que esse congresso seja uma oportunidade da gente curvar os nossos joelhos diante de Deus e pedir que Ele derrame a sua graça em nós, para a glória dEle e para o bem do seu povo. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir isso. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Tua palavra é eterna, ela está para sempre estabelecida no céu. Tua palavra, Senhor, é o nosso alimento. Tua palavra ilumina, dá vida. Tua palavra orienta. Tua palavra nos adverte, nos constrange. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sem a Tua palavra. Essa noite, Senhor, nós estamos reunidos aqui no Teu nome. O nosso desejo, Senhor, é ver a Tua obra prosperar. O nosso desejo é ver a glória, o brilho das belezas das Tuas perfeições se espalhando por esse mundo. Pessoas quebrantadas, arrependidas, curvando-se diante de Jesus Cristo, clamando por perdão e salvação. Nós desejamos também, Senhor, ver as nossas igrejas fervorosas, cheias de Ti, amando as Escrituras, com vida crescente de oração, com disposição de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de não ter vergonha de Cristo, das Tuas exigências. Nós desejamos isso, Senhor, e nós sabemos que só o Senhor pode realizar isso. Nós não temos armas, nós não temos métodos, nós precisamos do Senhor. É só o Teu Espírito derramado entre nós que pode fazer, que pode produzir um grande despertamento espiritual na Tua igreja, e um crescimento poderoso, sadio. Nós clamamos, Senhor, se compadece de nós. Nós somos como Gideão, Pai. Onde estão os Teus grandes feitos? Venha a nós, Pai, se manifesta. Nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja. E se há, Senhor, dentro do nosso coração pecado, partidarismo,
vanglória. Que o Teu Espírito, Senhor, essa noite nos sonde, nos mostre, e que o Senhor nos quebrante, nos conceda um arrependimento verdadeiro, para que nós venhamos a nos despir de nós mesmos e depender unicamente do Senhor. Agradeço, Pai, por essa noite, pelo privilégio imenso de estar com esses irmãos. Eu peço que o Senhor opere tudo isso em nossa alma, para o Teu louvor, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.